Fala, amigão. Fala, amigão. Chegamos, hein? Mais uma vez. Mais um episódio. Eu tenho dito todos os vídeos, mas você já se inscreveu no nosso canal? Boa. Se não fez isso, se inscreve. Se você já é inscrito, faça um desafio pra você. Convide mais alguém a se inscrever. Por favor. O assunto é relevante, a gente tá recebendo muita gente boa aqui. Então você tem que se inscrever no canal. Aperta o sininho também pra você receber todos os vídeos. Segue a gente no Instagram, tá bom? Como é que é o Instagram, hein? Fala Amigão Oficial. E hoje nós temos o privilégio, gente, que honra nós estamos aqui. Verdade. E receber a Érica Cristina. Fala, Érica. Fala, Alex. Fala, amigona. Fala, amigão. Seja bem-vinda. E assim, já digo de antemão, né? Minha mãe é muito fã da Érica. Né? Boa. As irmãs lá da igreja. Eu tenho que aparecer uma oportunidade pra te levar lá, porque o pessoal gosta muito de você, assim, você é uma referência pras mulheres, né? Bom dia, Érica. Bom dia, Alex. Bom dia, Henry. Bom dia, pessoal de casa. Gente, tô muito feliz de estar aqui e uma honra pra mim participar desse programa de vocês, um projeto maravilhoso. E vamos embora. E assim, a referência, nossa, para mim é uma honra você dizer isso. E eu amo as mulheres, né? Para mim, assim, uma bênção. E assim, você falar que a sua mãe é minha fã, meu Deus, eu amo ela verdade. demais. Um super beijo para você, minha linda. E é isso. O nome dela é Cida, pra ela fazer um cortinho e colocar no Facebook Ai, dela. Calma Fala aí, vamos lá então, vai. Sabe, eu sou péssima com nome, gente do céu. Mas a irmã Cida, um beijo. Amo muito a senhora também. Pra mim é uma referência ela. Esse cortinho vai valer muito pra sua mãe daqui a um Ela tempo, já vai né? fazer um corte e colocar no Facebook. Ó, olha quem mandou Aqueles recado. quadros digitais, ficar passando o dia inteiro. Que legal. Muito bom. Érica, a gente sempre começa do começo. Do zero. E a gente queria saber um pouco do seu testemunho, se você nasceu em família cristã, como é que foi o seu começo no evangelho, da sua vida, assim. Então, eu nasci, né, numa família cristã. Meu pai é pastor, minha mãe sempre foi dirigente do ciclo de oração. Nasci num berço cristão. Mas assim, a caminhada com Jesus, ela se inicia a partir do momento que você começa a ter intimidade com ele, sim. né? Antes eu conhecia Jesus por ouvir falar. Eu conhecia o Deus do meu pai e o Deus da minha mãe. E quando eu comecei a ter a intimidade, passar por um processo com ele, que eu conheci ele de perto, foi depois dos meus, mais ou menos, dos meus uns 12, 13 anos eu tinha. Então foi ali que eu tive essa intimidade, que eu posso dizer, eu comecei a servir a Deus naquele Legal, momento. legal. E sempre louvando, desde criança. Sempre louvando, desde criança, sempre cantei. Meu pai canta, né? O seu pai também canta. Sim. E eu lembro que na época do meu pai tinha uma dupla, tinha o pastor Lúcio também, né? Que cantava lá na... Era dupla também, dupla não era, Alex? com Era o pastor Pastor Josias. Vive. Isso, Pastor com o Vive. Josias. Que eu quero mandar um beijo, um abraço pro pastor favor, fica à Lúcio, pro vontade. Josias. Gente, essa família eu amo demais. Amo demais. Então, cresci vendo meu pai cantar. E comecei a cantar também. Com 3 anos eu comecei a louvar. Nossa. Né? E eu cantava em todo o estado do Paraná. Eu morava no Paraná na época, né? Não sabia disso. Sabia também não. Que legal. Eu sou nascida da região do Paraná, estado do Paraná, no interior, bem do interiorzinho, uma cidade bem A Priscila pequenininha. também é do Paraná, não é isso? Priscila É a do segunda Paraná. mulher que a gente recebe. Minha mãe é do Paraná. Sua Aí, ó, mãe vai é? ficar mais fã ainda. Que legal! Que lugar que a sua mãe é? Minha mãe é de Alvorada do Sul e morou também em Florestópolis. Que bacana! Eu nasci em Santa Isabel do Ivaí e morei em Nova Esperança, em Maringá, em Monte Castelo. E eu achando que só existia Curitiba. E aí, então, cantava em toda a região. Só que assim, naquele tempo, não tinha som, não tinha... Era uma caixinha de som, né? Um microfone bem pequenininho. Não tinha aqueles equipamentos que a gente tem hoje nas igrejas. Eu lembro que não tinha playback, era tempo do vinil.
Eita. Era o tempo do disco. Eu não sei se vocês pegaram essa época. Peguei, Se eu tô peguei, falando aqui, eu tô parecendo peguei. uma velha, gente. Vocês pegaram essa época? Pegamos, Lembro pegamos. disso. E aí, o que acontece? Meu pai tocava pra mim e eu cantava. Nas praças, em todos os lugares. E aí, veio depois a fita. Vocês lembram da fita? Sim. Com certeza. Que aí você tinha que repugnar, deixar lá no certinho. Quem nunca gravou alguma coisa em cima da fita da mãe e tomou um tapão na orelha? Oxi! Muito legal. E aí a gente fazia isso, eu comecei a ver a fita, cantei muito com a fita. Depois veio o CD, né? O CD durou um pouco mais. E foi uma facilidade muito grande. Hoje em dia não tem mais CD. Hoje em dia agora é verdade. tudo plataforma Sim. digital. E eu sinto falta do CD, sinceramente. Eu também. Eu sou um cara físico demais. Eu Tipo, também. a Bíblia tem que ser física. Eu gosto. Eu também da não Bíblia consigo física, usar digital. né? Eu até tenho assim, mas é só não é mais para ter. Mas eu sou um cara físico do CD. Eu tenho muito CD. Eu também tenho. Agora tá Inclusive explicado. a Gabriela quer jogar fora os meus CDs, cara. Agora tá explicado porque Acontece. eu mandei um WhatsApp Aí, pra Gabi. ele. Eu mandei um WhatsApp pra ele, chegou em casa uma cartinha. Aí já Aí, não. meu, 3 dias depois. Sério? nem tanto, né? Bom demais. E, Érica, você começou sua carreira profissionalmente na música? Com quantos anos? Como é que foi esse início profissional na música? Então, profissionalmente com 15 anos. Que foi onde eu lancei meu primeiro CD. Que vocês conhecem, Vitória no Vale. Você tinha Que 15 foi- anos? Tinha 15 anos. 15 anos. E assim, eu fiz umas participações em outros CDs antes do meu trabalho. E aí Deus me deu esse presente, que foi o Bênção de Deus, que o pessoal conhece como Vitória no Vale. Que foi um marco no meu ministério, né? Expandiu muito, muito, de uma forma muito positiva e muito abençoadora. E meu ministério floresceu através desse CD. Eu posso dizer que se iniciou aí. Mas antes eu já saía para cantar, eu já fazia as minhas agendas todas. Cantava Rose Nascimento, Cassiane, Bruna, Carla, todo mundo aí que vocês conhecem. Eu cantava, Aline Barros, todo mundo. E em todas as igrejas. E aí Deus tinha feito essa promessa, que eu ia gravar um CD. E eu lembro como se fosse hoje. Deus usou o pastor e falou assim: Deus vai te mostrar o título do CD. E foi muito incrível, porque eu fechei os olhos e apareceu Bênção de Deus. Só que eu não tinha nenhuma música ainda, não tinha nada para gravar, nem condição financeira, nada. E aí foi que, depois de um tempo, fluiu. Eu recebi esse presente. Bênção de Deus veio da dupla Daniel e Samuel. Vitória no Vale também. Não é Sonho, Ele é o Único. Quase todas as músicas, quase todas, veio da dupla Daniel e Samuel. Não sei se vocês conhecem. Sim. Seu pai conhece. Sim, eu conheço também. A Meu Érica- pai conhece. Na época que a Érica lançou esse CD, o pastor Ferreira tinha um amor com a Érica. Nossa. Eu acho que ela pastor zerou Ferreira. esse CD umas 15 vezes lá Foi. no Camargão, não foi não? Foi, não, eu cantava o CD inteiro. Ele chegava lá e falava: Érica, você tá com a oportunidade? Faz 4 agora, É. 4 na oferta, 4 depois da palavra. Não era Eu assim, Érica? cantava o CD inteiro. Nossa, o pastor Ferreira, meu Deus, um beijo pra ele. Foi uma bênção pra mim, assim. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito. Porque ministério, gente, precisa de ajuda. Você não cresce sozinho. Você não vai pra frente sozinho. Você precisa de alguém pra te ajudar. E aí, Deus levantou muitas pessoas pra me ajudar. Muitas pessoas. Turma do Belém, turma do Madureira, todo mundo me acompanhou e acreditou no meu ministério. Eu não sei se vocês conhecem Dário Sampaio, quero mandar um beijo para ele. Saulo Góes, foram pessoas assim que foram assim, se juntaram, Certo. vamos, Érica. E me levava para cantar nas igrejas porque no começo você não tem agenda. Ninguém conhece seu trabalho. E aí ninguém pega seu trabalho. E aí eles falavam: Érica, bora. Eu vou numa igreja tal, vamos lá. Eu não perdi agenda, tinha agenda direto, justamente por causa dessas pessoas amigas que me apoiaram muito. E aí foi onde foi expandindo meu ministério, e eu louvo a Deus por isso. Uma palhinha aí de Vitória no Vale? Vitória no Vale, oh meu Deus. Vamos lá. É de manhã, gente.
Deixa eu acordar a voz. Deixa eu tomar água, peraí. Só uma palhinha, não precisa ficar nervosa, né? Ensinando a cantora. Peraí não que eu tô tremendo. Nervosa. No vale que você está passando, a glória do Deus vivo está clareando, e pela fé não vai escurecer, o dia vai ser grande até você vencer. Vai ficar na sua história essa luta, essa vitória, porque Deus te dá poder. O grande Deus do céu está na frente e não há valente pra te derrotar. Você pisa a cabeça da serpente, pode tomar posse e enche o seu lugar. A promessa já foi feita, Deus te toma pela mão direita e faz você triunfar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho uma história com essa canção, porque o meu personagem favorito da Bíblia é Josué. Josué. Então, automaticamente, quando eu lembro de Josué, não tem como não pensar nessa canção, né? Exatamente. Então, eu tenho... e muitas pessoas Muitas. dizem sobre essa música. Sim, essa música exatamente. foi grande referência na sua carreira. Foi, né? e foi, eu tenho muitos testemunhos com essa canção, assim, porque começou de um testemunho, do meu próprio testemunho, né? Então vamos ao testemunho. Isso que eu E queria veio ouvir. outros de outras pessoas. E incrível, assim. Eu fui esses tempos atrás, tem o quê? Um mês, mais ou menos, que eu estive ali no hospital. Tô sentada com meu esposo, com meu filho. E aí, o rapaz da recepção, ele veio e falou assim, você é a cantora? Aí eu já tava só esperando. Esperando a próxima Dá uma palhinha aqui no palavra. hospital. Ele falou assim, você é a cantora do Vitória no Vale? Nossa. Eu falei assim, eu sou, acho que sim. Ele, você não tem ideia de Olha. como esse louvor chegou na minha vida e como me deu tanta força, porque esse louvor chegou quando eu perdi o meu tio e foi assim uma fortaleza para mim, esse louvor. Então, assim, muitos testemunhos de pessoas. Teve uma outra menininha que ficou internada, ela esqueceu de tudo e ela só lembrava do Vitória no Vale, e no hospital ela cantava no vale que você está passando, ela cantava, só cantava. E aí ela esqueceu da mãe, ela esqueceu do nome, ela esqueceu de tudo, mas ela não esquecia do Vitória no Vale. Glória a Deus. Então, assim, foi um marco, é um marco. Muitas pessoas regravaram essa canção, muitas pessoas até usaram o mesmo arranjo, e eu louvo a Deus por isso. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa canção, que foi por conta de um testemunho. E o seu testemunho, Érica, conta pra gente aí o que aconteceu, como que foi essa experiência. Então, o meu testemunho se resume em uma palavra só. Foi um milagre mesmo, né? Eu estaria hoje numa cadeira de rodas. Eu estaria hoje atrofiada. Eu não andaria. Eu estaria totalmente como uma pessoa deficiente. Porque eu tive artrite reumatoide juvenil. Depois vocês pesquisam se quiser. É uma enfermidade que traz uma inflamação no corpo inteiro. Essa inflamação ela vai das juntas dos ossos para a pele, da pele para os ossos, e afeta também os órgãos. Então, assim, eu iria paralisando de fora para dentro. No caso, eu iria atrofiar e os meus órgãos iriam parar. E eu cheguei num estado que eu emagreci 20 quilos. Eu tinha febre todas as noites por conta da inflamação. E eu perdi os meus cabelos, porque essa mesma inflamação que deu no corpo deu na minha cabeça, no meu cabelo, no couro cabeludo, foi aonde eu perdi meus cabelos. E eu fiquei careca, eu fiquei debilitada. Eu passava dias e dias chorando de muita dor, porque eu acredito que quem conhece essa enfermidade sabe que é uma dor muito grande, que dá em bastante pessoas idosas. Não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho uma tia, uma avó que tem reumatismo. Sim. E é uma enfermidade que dá mais em pessoas idosas. Mas quando dá em uma criança, ela é muito mais agressiva.
E foi muito difícil e foi muito demorado para eles conseguir descobrir qual que era o tipo da minha, né? E era juvenil, era infantil. E eu fiz tratamento no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, em todos esses... aqui no SAMEB. Daqui do SAMEB eu fui transferida para o Hospital das Clínicas, de lá para Santa Casa. E eles estudavam o meu caso justamente porque é um caso muito raro, difícil de ter. E aí eu lembro que Deus enviou uma pessoa na minha casa e falou: é para você louvar. Apenas louve o meu nome, porque cada louvor que você louvar, a cura vai descer sobre a tua vida. E eu lembro que, eu até me arrepio, gente, porque assim, eu lembro que eu estava muito debilitada, eu estava com muita febre naquela cama. E a minha mãe estava do ladinho, e a minha mãe começou a chorar. E aí a irmã falou para ela: não chore, isso não é para morte. Aí me faz muito lembrar, né, de Talita, né, quando estava lá morta e Jesus chegou dentro da casa e falou: levanta, menina, ou seja, você não está morta. E eu já estava me sentindo morta, porque eu estava muito debilitada. E Deus enviou essa pessoa e disse: levanta, é para você cantar. Levanta, você não está morta. E aí foi aonde eu comecei a cantar. Eu lembro que minha mãe e meu pai estavam desempregados, a gente estava numa situação muito difícil financeiramente. E meu pai me levou nas igrejas. Tanto na nossa que a gente congregava, mandava um bilhetinho. Minha mãe mandava, meu pai mandava, a minha filha quer louvar. Porque o que aconteceu? Meus pais entenderam que o segredo da cura estava no louvor. Porque Deus tinha dito isso. Então é para louvar. Parou com o remédio era muito caro. Paramos com tudo e falou assim: agora vai louvar, vai cantar. Eu lembro que mal eu conseguia andar, que dirá cantar. Mas eu ia nas igrejas, eu lembro que chegava na igreja, sempre tinha cantores já. E eu fui cantar uma vez ali no Paulista, Assembleia de Deus do Madureira do Paulista, Jardim Paulista. Eu não sei se vocês conhecem a Pamela, aquela cantora Pamela, super conhecida no mundo gospel. Acho que eu conheço. O nome não é estranho. Sim. Então, e ela estava presente, e nesse dia, meu pai escreveu um bilhete e falou assim: a minha filha quer oportunidade para louvar. E aí levou para o pastor leu lá na frente: fulana de tal quer oportunidade para louvar. Eu lembro que eu não conseguia sair da cadeira que eu estava sentada, do banco. Meu pai me carregou no colo, me levou até o altar e eu comecei a cantar. E eu cantei, gente, desculpa, eu tô muito chorona. Por favor, Érica, fica à vontade, fica à vontade. E eu comecei a cantar e eu cantava para Deus assim: Deus, minhas forças acabaram. Deus, tudo ficou contra mim. Deus. Aí eu comecei a cantar. Gente, não vou conseguir cantar aqui porque eu tô... À vontade. E aí, o que acontece? Deus começou a derramar a cura sobre a minha vida. Glória a Deus. Acabou o culto, ela veio e falou assim: você não tem ideia, essa cantora, de como Deus te usou para falar comigo através do seu louvor. E aí eu falei assim: glória a Deus, então tá funcionando. Foi indo, continuei cantando. De repente, o meu cabelo começou a nascer. E eu tinha uma biópsia marcada. Eu tinha muito medo de fazer a biópsia, porque quem não sabe, biópsia é você arrancar um pedaço da pele ou daquele lugar, né, do lugar onde está as feridas, enfim. E eu fiquei com muito medo. E a gente entrou em oração, minha mãe também ficou com muito medo. De repente, que eu cheguei no consultório, a médica falou: cadê tuas manchas? Cadê tuas feridas? Onde é que tá? Nossa, da onde eu vou tirar bonito, né? essa biópsia? Como eu vou fazer? Não teve como fazer, porque eu estava completamente limpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Exatamente como aquele leproso que mergulhou 7 vezes, né, na mã. Eu estava limpa. Deus tinha me limpado. Não tinha mais enfermidade, não tinha mais nada. Forte. Refiz os exames, não tinha mais nada. A médica falou: daqui 1 ano vai voltar aqui, porque essa doença pode voltar. E nem pense que você está curada.
Minha mãe falou, o Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre promessa. E o Deus que faz, ele faz perfeito. Ele faz perfeito. Ela disse assim, olha, se ela atrofiar, santo nenhum tem jeito. Nossa. A minha mãe falou para ela, o santo dos santos que eu sirvo tem jeito. O seu santo não tem, mas o meu tem. E aí foi assim, eu fui curada e de repente estava ótima. Tinha cabelo, comecei a engordar, comecei a andar. Eu tinha parado o ano letivo, perdi quase 2 anos de escola e voltei para as aulas e tudo voltou ao normal. Falou Quantos que eu não anos ia você engravidar, tinha? engravidei. Hoje tenho 2 filhos. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando eu fui curada. Quando Quando eu início descobri, até 9 a cura. anos. E você foi curada com... Eu fui que fiquei bem, Isso. mesmo totalmente bem, uns 13 anos. É curioso isso que eu vou comentar, que eu ouvi a própria Érica falando isso ontem numa live. Olha, Isso. olha a importância do processo. Do processo. Porque a gente quer o resultado, Exatamente. mas a gente não quer entender o processo. Exatamente. E As pessoas pensam assim, né? Por exemplo, vê o Alex, fala assim, pastor, né? Mas não sabe o que tem por trás de tudo isso, né? Não sabe a prova que ele enfrenta, não sabe a luta. Você como líder, porque tudo a gente tem que enfrentar, gente. Não tem como você simplesmente chegar no final de um processo sem passar por ele, exatamente. né? E eu acho que tudo que a gente vive na vida nos traz uns ensinamentos, nos amadurece, nos faz depender de Deus, porque às vezes a gente vive situações que não dá para você fazer nada e você fala, Verdade. é só Deus agora. Foi nesse momento da minha prova, de tudo que eu vivi, que eu dependi de Deus e eu aprendi isso, a depender dele o tempo todo. O segundo a segundo faz parte do processo, né, Alex? Completamente. E a pessoa fala assim, quero cantar igual a Érica. Mas você não quer passar por tudo que ela passou. Exatamente. Você quer ter as bênçãos, quero ser as bênçãos igual o Jó. A Gabriela fala muito isso nas mensagens. Quero chegar no nível de Jó, as filhas mais bonitas, o rebanho gigante, o maior do Oriente. Mas você não quer passar as dificuldades de Jó. Exatamente. Então, Exatamente. cada um tem o seu processo, né? Tem. E Deus, ele nos conhece, né? E ele prepara o processo certinho para cada um. Aí veio a cura, graças a Deus, tudo certo. Como que a Érica conheceu o maridão, o primeiro CD? Conta pra gente aí. Meu esposo apareceu na minha vida justamente quando eu estava começando a ser curada. Olha só, eu era novinha. E ele me conheceu, eu ainda estava nascendo o cabelo, né? E ele me amou daquele jeito mesmo. E nos conhecemos, namoramos, foi o meu primeiro namorado. E primeiro em tudo, casei aos 18 anos, né? Eu acredito num casamento de pessoas que se amam e assim, tem que ser um casamento, gente, não pode ser um casamento assim, conheci fulano de tal, vou ficar com ele, mas nem ama direito, tal, e aí fico, mas se não der certo eu largo, se não der certo a gente termina. Não, eu acredito assim, naquele casamento, naquele amor genuíno, né? Que você ora a Deus, né? Que você consagra aquele relacionamento e aí Deus vai amadurecendo até chegar num casamento. Acredito nisso. Então, assim, eu nunca quis conhecer outras pessoas. Eu sempre orava para Deus assim, que eu queria o primeiro. Eu quero o primeiro. Eu não quero passar por um monte, entendeu? Eu quero o primeiro, Senhor. Eu quero exclusividade, sabe? E aí eu escrevia para Deus muitas cartas de como eu queria meu esposo. E Deus me deu exatamente como eu queria. Exatamente. Claro que ninguém é perfeito. Mas o meu esposo Edmilson, quero mandar um beijo para ele, me completa. Assim, nós pensamos juntos, me ajudou muito no ministério, me ajuda muito até hoje. Eu acho que é isso. Antes de amar você, a pessoa tem que amar teu ministério. Sim. Sabia? Porque assim, se você amar a pessoa e não amar o ministério, vai atrapalhar teu ministério.
Então, assim, tem que amar o teu ministério, ter a mesma intensidade de amor que você tem por Deus. E aquele carinho que você tem por Deus. Então, assim, o Edmilson, ele não é muito de aparecer, quase ninguém vê o Edmilson. Mas o Edmilson, por trás dos bastidores, ele é o meu braço direito. Entendeu? Interessante. Duas coisas que eu acho sensacional. Eu acho que isso aqui que nós estamos fazendo é um bate-papo, mas, vai abençoar tantas vidas que a gente não tem ideia. Amém. Eu creio muito nisso. Eu creio. E não tem como deixar passar esse gancho. Ela falou assim, eu escrevia cartas para Deus. Era uma ferramenta de fazer um devocional. Sim. Era uma ferramenta de estar perto de Deus. Como isso é importante, e nos nossos dias a gente se perde muito. É o tempo todo rede social, o tempo todo outras coisas. E o devocional, um momento com Deus. Como é importante isso, né? Muito. Eu vou te falar, Alex, que eu tenho uns 3, 4 cadernos de devocional. Isso aí, legal. Eu gosto muito de fazer. Eu acho que meu ministério, ele depende disso. Eu dependo disso. Eu não vivo mais sem essa intimidade, sabe? Eu acho que precisamos de estar cada dia mais próximo de Deus e deixar, porque rede social, outras coisas, é muito banal. Vai ficar tudo aqui. Mas aquele relacionamento, aquele altar construído, que ninguém vê, porque o verdadeiro altar é esse, é aquele que ninguém vê, sabe? O verdadeiro ministério é aquele que ninguém tá vendo, que é só você e Deus ali na sua intimidade. Esse é o verdadeiro altar. Top. Você tem algum projeto, Érica, alguma intenção de escrever um dia, um livro, alguma coisa? Quem sabe? Porque assim, é interessante, você fala que tem 3, 4 cadernos de devocionais. Sim. Você tem um testemunho de vida, você tem uma carreira. Então você já consegue enxergar uma biografia edificante, né? Sim. Não é algo vazio. Você consegue enxergar isso algo... é uma boa ideia. E eu penso sim em escrever. Eu gosto bastante. A Gabriela tá toda emocionada. Pronto, ali, a Gabi, eu já arrumei uma compradora do livro. Livro físico ou e-book, né? Livro físico. Não, eu prefiro físico. Muito bom mesmo. E o outro tema que eu falei que tinha 2, né? Que eu tinha separado aqui pra falar aqui. E ela falou sobre o devocional, no caso a escrita, que cada um vai ter o seu. Alguém vai colocar um louvor, vai ler a palavra, outros vão fazer de outro jeito. Mas outra coisa também que eu achei muito legal, que você falou, que é uma coisa que eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre isso, mas o companheiro, a pessoa que você casa, que você vai começar a namorar, amar o ministério, né? Senão dá um choque muito grande mesmo, né? Sim. Tem que ter. As meninas mais jovens que ainda não têm um casamento, ou que estão começando a namorar agora, deixa uma dica a respeito disso. Isso é importante, né? A dica que eu dou é essa, né? Quando eu conheci meu esposo, ele foi muito engraçado porque ele me deu um chaveiro de presente. A gente já estava trocando alguns olhares assim. E ele me deu um chaveiro de presente, era uma Bíblia pequenininha. Pra você ver como foi um ato muito de Deus mesmo. E aí, naquele momento, ele me deu essa Bíblia e nós começamos a conversar. Mas a minha conversa com ele foi assim: o que você faz? Quais os seus objetivos na vida? Eu fiz uma entrevista com ele. Tá certo. Eu fiz uma entrevista com ele, assim... E ele ficou assustado na hora, mas ele saiu respondendo. Daí ele falou assim, depois, né? Nossa, ela é uma pessoa muito, muito séria, né? E as pessoas, as meninas, né, hoje em dia, precisa olhar dessa forma. Sim. Porque se você olha pela beleza, eu costumo dizer, as meninas olham e falam assim, ai, que gatinho, né? Ai, que gatinho, mas olha, cuidado, porque os gatinhos, eles arranham, né? Essa é boa, né? Aparentemente são muito lindos, mas eles arranham, né? Então, assim, a beleza interior vale muito mais do que a externa. E eu acho que se a beleza interior ser linda, a externa vai ser linda também. Vai transparecer isso na pessoa. Então, assim, não busquem gatinhos, tá? Busquem servos de Deus. Homens que amem a Deus, acima de tudo.
essas pessoas, esses homens que vocês conhecerem, essa pessoa, esse rapaz, ele tem que amar a Deus muito mais do que ama você. Ponto. Esse é o ponto-chave. Né? Se ele amar a Deus mais do que ama você, com certeza você será a segunda prioridade na vida dele. Então eu acredito assim. A Érica e a Gabriela não buscou gatinho não, né? Olhou e falou assim, esses dois aí. Ó, já uma dica pros meninos aí, ó. Pra quem não sabe, meus primeiros presentes pra minha esposa foi cartão dos Esmiliguido, chaveirinho. Você lembra disso? Cara, escrevi um negocinho atrás. Ó, as meninas amam isso. Chaveirinho. É verdade. Coisinha assim, ó, meninos, entregou um chaveirinho, a menina esnobou, sai fora. Sai fora. É porque daí, sai fora porque daí é interesseira, não quer. Não levou quer pra nada. comer um cachorro quente lá em Osasco, olhou feio. Ó. É bem isso. Meu esposo é de uma família muito simples e ele foi crescendo. Né? Hoje ele é engenheiro, é empresário, mas meu esposo ele não tinha nada quando nós nos conhecemos e eu também não. E nós dois crescemos juntos. Eu acho que é isso que tem que ser. O casal tem que crescer junto, né? Tem que somar um outro, né? E quando ele me deu o chaveirinho, justamente porque ele não tinha condição de comprar outra coisa. E eu amei aquele chaveirinho e eu guardei por muito, muito tempo até o Nicolas nascer e destruir. Mas então, assim, é isso, bem isso que você falou. Levou pra comer o podrão e não gostou do hot dog, gente? Sai fora com a menina. Porque tem isso também. As meninas também, hoje em dia, eu vou te contar, viu? Tá difícil. Não tá? Eita. As meninas hoje em dia tá difícil, assim. Então, julga-se até dizer que estão piores do que os meninos, né? Mas então é isso. Mudando um pouco de assunto aqui, a Érica gravou CD, já cantou em diversas igrejas. Mais de 100 igrejas aí, né, Érica? Pode pôr muito mais, né? Bastante. Então você já entrou em muitos lugares. Muitos lugares. Você consegue relatar, sem citar nome, não precisa se preocupar com isso. Um dia que você se espantou com aquele culto que era muito diferente do que você vivenciava, do que você acreditava. E você consegue também contar alguma coisa que te marcou, que você louvou e viu algo muito forte acontecer ali? Consegue citar esses dois exemplos? Olha, primeiro, né? Eu encontrei muitas igrejas, encontro até hoje, muitas igrejas diferentes, com liturgias muito diferentes, com formas diferentes, né? Mas uma igreja, assim, que foi muito engraçado, eu não vou citar o nome, foi uma vez que nós fomos numa igreja, a igreja estava forrada de folhas secas e muito mato na igreja, o chão inteiro estava forrado de mato. Era uma campanha que eles estavam fazendo, mas até hoje eu não entendi o sentido. Jardim do Éden, entre os irmãos de Adão e os irmãos de Eva. É quase isso. E assim, o que aconteceu? Nós chegamos, foi eu, meu esposo, foi minha irmã foi junto comigo, e aí aquele chão, acho que tinha uma altura mais ou menos desse tanto. Meu Deus. De verdade, no chão. E meu esposo entrou e falou assim, e ele é muito brincalhão, ele falou assim, acho que não limparam a igreja hoje. Amor, acho que não limparam a igreja, porque não é possível. Não é possível. Passou um vento aqui, o que aconteceu? E a minha irmã olhou e falou assim, eu não vou dobrar o joelho aqui. Eu não vou. Olhou pra mim, tipo assim, eu não vou dobrar o joelho nesse chão. E o chão forrado. E foi muito bizarro, porque eu não entendi, né? Depois colocaram também um negócio no meio da igreja e eu tinha que cantar enquanto eles rodavam e eu rodava. Até hoje, assim, eu não consigo entender o porquê, o sentido daquilo. Érica, assim, você já vai falar outro exemplo, mas como que é separar o profissional da Érica como adorador? Porque assim, talvez você ali cantando pra você conseguir chamar mesmo o seu lado adorador, ativar isso. Eu fiquei um pouco assustada, mas assim, quando eu entro pra adorar ali, aí eu esqueço de tudo, certo. E aí eu me foco só em Deus, naquilo que eu tô entregando, né? Porque assim, todas as agendas eu faço uma preparação antes de ir. Legal. Então assim, é uma preparação de orar, de consagrar,
para aquela agenda. Então, já estava pronto. Então, eu chego e entrego aquilo que eu preparei. Então, ponto. Mas assim, foi muito bizarro. Eu dei bastante risada depois e fiquei tentando entender. Até hoje não entendo. Teve outros casos aí que, olha, vou te falar. Conta mais um aí. Se tem mais um bizarro, olha, conta. Teve um que, eu não sei se vocês já viram isso, há um aquário dentro da igreja, bem grande, e as pessoas faziam uma fila, acho que agora com coronavírus é impossível, né, fazer um negócio desse, e fazia aquela fila e todo mundo se lavava naquela água. Em qualquer momento é impossível um negócio desse, né? Um monte de toalha se secando no culto assim. Não, as pessoas lavavam os braços inteiros e lavavam o rosto. Dependendo, tinha homens até que jogavam na cabeça. E eu não entendi também. O tema era para mergulhar, né, nas águas do Espírito. Então, assim, a água estava azul. Era um aquário gigante. Mas, assim, meu esposo olhou para mim e falou assim: amor, eu não vou me lavar nessa água depois de todo mundo ter se lavado. Sim. Acho que é muita falta de higiene e tal. Mas foi bizarro também. E eu falei pro pastor, falou: canta enquanto a gente vai se lavando. Legal, vou cantar, não vou ter que ir lá me lavar. Sim. Acabei de cantar, o pastor olhou e falou assim: Érica, sua vez. Depois que todo mundo... E aí? Caramba! Eu fui. Eu tive que ir. Constrangedor. E assim, ainda nesse mesmo embalo, tem gente que é demais. Água, folha, tem gente que é demais. Eu entendo que as pessoas, elas têm essa necessidade, às vezes, né? Alex, eu tenho uma curiosidade aqui muito alta, você vai complementar. Que música você cantou, Érica? Eu quero saber qual música de mergulhar ela cantou. Eu cantei várias, mas principalmente aquela Espírito. Boa. Pode falar aí. Não, nesse embalo mesmo. Tipo, tem gente que é demais, tem gente... Pra se conectar na ideia dessa liturgia dessa igreja, pra se conectar eles precisavam lavar. Sim. Pra outra é a folha, pra outra é outra coisa. E tem gente que é de menos. Você passou por igrejas também que provavelmente aconteceu isso. Nossa. Tipo assim, coloque a mão no seu coração. Aí você já vê a pessoa falar assim, meu, precisa disso pra adorar. Fique em pé. Fique em pé. Bom, bate palma. Tem gente que é demais, tem gente que é de menos. Qual que é a dosagem aí que você diria para nós? Olha, eu costumo fazer ser eu em todas as igrejas que eu vou. Justamente porque eu te falei dessa entrega. Eu vou e entrego aquilo que eu preparei. E aquilo que Deus plantou ali no meu coração justamente para aquela igreja. Porque cada igreja é diferente uma da outra. Mas como Jesus falava, né? A gente precisa dançar às vezes conforme a música. Então eu vou, às vezes... conforme a igreja né? Tem igrejas que não gostam de bater palma, tem igrejas que não gostam de que fala pro seu irmão, não sei o quê. Então, tem igrejas também, geralmente igrejas grandes, muito grandes, que você não pode falar, você só tem que cantar. Né? Chegou, nada de dar testemunho, nada de falar, cumprimenta a igreja e canta. Tem igrejas que é assim. Então, você tem que ir conforme a igreja né? Teve até um fato interessante que eu fui cantar numa igreja comunidade e por quê? Eu fui de calça, né? Eu tava de bata, mas eu sempre cubro e tal, eu tava de calça e bata. E teve uma amiga que falou assim: por que na igreja comunidade você foi assim? Eu falei assim, porque a gente tem que ir conforme a igreja né? Porque você vai falar aquela linguagem com a pessoa. Se você vai falar, você vai pregar para os jovens, você vai ter que falar a linguagem do jovem. Então, não tem como você falar com a pessoa sem entender a linguagem. Porque senão você vai falar, ou vai aparecer e a pessoa não vai nem gostar de você, não vai querer nem trocar assunto com você. Então, assim, tem que falar a linguagem. Eu acho que com os homens... isso é mais explícito, que é a questão do terno e gravata, né, Léo? Também. Vai ter um culto de jovens, eu fui convidado para ir na igreja Y ministrar, mas lá eles não usam terno e gravata.
mas aqui é minha igreja, pra pregar eu tenho que usar. Como que me comportar, né? Entra nisso que a Erika falou. Exatamente. Porque pro homem a pessoa olha e fala, tá de gravata terno, é daquelas igrejas assim. Tá pregando só de camisa, esse daí tá desviado. Pro homem é mais complicado, porque é muito, a crítica é muito rápida. É muito exato. Não sei se o Alex tem alguma situação assim. Você já foi ministrar em algum lugar, Alex? Já. Que você ficou meio perdido? Como eu me visto? Eu já fui ministrar numa igreja dessas, ministério grande assim. Eu fui de terno e gravata. E aí cheguei lá e o pastor tava só de camisa social. O pastor, daí pra, né? O pessoal tava daí pra baixo, de bermuda, tava bem livre mesmo. Só que eu não sabia que o culto era assim, então... E eu cheguei de terno e gravata e eu me senti muito mal. Exatamente. Eu me senti muito mal. Eu fiquei assim, tipo... E você se sente um peixe fora d'água. Exatamente. Então, assim, é essa a questão. Eu sou aquilo que eu sou em qualquer lugar mesmo. Mas, assim, você tem que falar a linguagem. E vai falar a linguagem, você tem que usar a roupa, você tem que entrar no meio do assunto ali... daquele sistema, daquele negócio todo, daquela forma que é... Porque senão você se sente um peixe fora d'água. É porque, assim, tudo se resume em público, né? Não importa... Você foi em 100 igrejas, são 100 públicos. Então você tem que se apresentar de alguma forma. Você tá ali para adorar, para louvar, mas você tem que se apresentar. Sim. Jesus falava em parábolas por quê? Porque ele tinha que trazer uma linguagem que facilitasse o entendimento das pessoas. Exatamente. Entendeu? Então ali ele estava fazendo o quê? Ele tinha toda a sabedoria. Ele tinha todo o conhecimento. Isso. Mas ele tinha que falar num nível de acordo com as pessoas que estavam ouvindo. Exatamente. Pronto, é isso. É isso. E a gente precisa ter essa visão, né? Tem gente que é muito ignorante, que, pra quê e tal. Mas eu tenho essa visão, eu penso dessa forma. Então... Certo. Sim. E como é que você conecta o louvor à palavra? Assim, muitas pessoas provavelmente chamam para louvar e pregar. E como é que você faz essa conexão? Ou existe uma separação? Agora eu tô cantando, aí acabou agora aqui, tipo, tudo que eu ministrei sobre louvor, acabou. Agora eu vou começar na palavra. Tem isso ou você consegue conectar e fazer uma linha? Consigo, às vezes sim. Depende muito daquilo que Deus está querendo, que Deus está falando no meu coração. Eu vou buscar, né? E aí eu costumo jogar os louvores em cima daquele tema. Quando eu não acho, tudo bem. Então aí eu vou indo conforme também o culto também vai. Porque às vezes a gente se prepara, né? Falar, eu vou fazer isso. E aí chegar lá no culto, tá totalmente diferente. O Espírito Santo tá movendo para outra forma. Então aí mudou tudo. Então assim, às vezes é surpresa até para mim do que vai acontecer na administração ou no culto. Eu nem sei às vezes o que vai acontecer. Eu vou, me preparo e tudo, mas quando eu chego lá, às vezes não é nada daquilo que eu estava preparado. E Deus fala, agora você vai fazer isso. Então eu costumo ouvir muito a voz do Espírito Santo e tentar conduzir, né, nisso. Legal demais. Erika, hoje você tá 100% focada no louvor, música, ou você tem outras atividades? 100% ministério. 100%. Eu incluo aí no ministério tudo. Tanto redes sociais, quanto o ministério, as agendas, né, de ter que sair. Então é tudo. Eu totalmente focada nisso. Eu fiz faculdade de pedagogia, mas eu não consegui seguir, porque eu tinha que escolher entre o ministério e a carreira de pedagogia, e eu não quis, eu preferi o ministério. O meu ministério sempre veio em primeiro lugar. Mas você tem a faculdade da vida, né? São 2 filhos, Sim. É isso? Esse daí não tem como não aprender, né? Tô com o meu primeiro agora, tô aprendendo muito. O seu é muito lindo. Obrigado, né? Aquela famosa, puxa o pai, né? Gente, nesse tem que caso... falar, né? Mas a mãe é linda, parece com a mãe, pra falar a verdade. É linda. E um beijo pra Erika, que é minha xará. Aí, amor, um beijo pra você especial aí, ó. Você tinha feito outra pergunta antes. Assim, nós falamos dos momentos bizarros, né? Sim. Mas qual que foi o mais impactante positivamente? É verdade. Impactante. Um louvor que de repente ali você viu uma cura, você... Não sei, assim, alguma coisa que você olha e fala, Henri, isso me marcou. Eu estava uma vez louvando numa igreja média, não era grande, não. E é um salão. E eu estava cantando... E aí acabou o culto, veio um rapaz, ele entrou e falou para mim, eu estava na esquina
e eu estava pensando em me matar. Nossa. Eu ia me jogar de uma ponte, mas eu ouvi você cantando. E tem igrejas que tem um som bem alto, né? O ecoa para fora. E ele falou assim, eu ouvi você cantando e eu não consegui sair do lugar. E ele entrou chorando na igreja. E ele falou assim, todos os louvores que você louvou aqui, falou muito no meu coração. E um deles que eu estava cantando, que tá no meu segundo CD, que é aquele: eu quero voltar pra Deus, longe de ti, só a tristeza e dor. Preciso do teu perdão e amor. Eu quero voltar pros teus braços, Senhor. E ele falou, eu era crente, eu servia a Deus, eu desviei e hoje eu queria tirar a minha vida, mas ouvindo você cantar, eu entrei aqui, eu quero voltar para Deus. Meu Deus. E aí eu fiquei muito feliz, foi o que me marcou. O Gerson esteve aqui com a gente no último vídeo e o testemunho dele foi exatamente uma pessoa que estava para tirar a vida, né? Olha aí. E ele louvando, essa pessoa também foi alcançada. O louvor alcança muito, né? Eu tenho uma ligação com música, com louvor. Hoje, vindo gravar, eu vim de manhã escutando louvor bem alto, assim, e falando com Deus. Me dá uma alegria, faz eu iniciar meu dia bem. Tem um poder gigantesco. O louvor é maravilhoso. O Alex também canta muito bem. Oxi. O Alex é bombril, né? 1001 utilidades, faz tudo, prega muito. Só não joga bola, mas de resto... não, joga bem, cara. E videogame você... Fala assim, aí você tá pedindo demais, né? Érica, seus novos trabalhos mudaram um pouco, assim, na questão musical. Sim. Modernizou bastante. Sim. Né? E eu gosto muito dessa faceta, assim, eu gosto muito desse movimento e tal. Inclusive, seus últimos trabalhos têm acompanhado todos no YouTube ali. Gosto muito. Uhum. E como é que acontece na sua vida? Essa transição. Isso, essas transições aí. O que acontece? Depende muito daquilo que eu tô ouvindo, daquilo que eu tô vivendo. As pessoas falam, você mudou e tal. Precisa mudar. Uhum. Você não vai viver cantando a mesma coisa. Evoluir, né? Você tem que evoluir. Sim. O mundo vai evoluindo. Aí a pessoa fala, mas Deus não muda. Glória a Deus que Deus não muda. E louva a Deus por isso. Mas nós vai evoluindo. Sim. E nós vamos mudando. Nós vamos passando de fase, né? E eu acredito que o meu ministério, ele foi mudando, né? Com a diferenças de igrejas que eu fui indo, que eu comecei a frequentar, que eu comecei a visitar, e a linguagem com jovens, comecei a participar de coisas muito mais jovem, como eu falei da linguagem, que a gente tem que ter essa linguagem. Então, assim, é isso. Aquele momento que eu gravo é aquele momento que eu estou vivendo, é aquilo que eu estou passando, é aquilo que eu estou ouvindo, no caso. Geralmente é aquilo que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, o chip. É isso que eu quero cantar agora, porque é isso que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo pentecostal. Mas isso não muda nada a essência. Sim. Não muda unção, não muda nada. As pessoas, elas costumam rotular, né? Porque o louvor pentecostal tem mais unção, ou porque o louvor X tem mais unção. Não existe isso. Acho que a unção, ela vem através do Espírito Santo que está em você, não no louvor. Sim. Né? Não está no hino. Alguém que não serve a Deus pode cantar qualquer louvor e ninguém sentir nada. Né? E já você, a gente que consagra, que busca a Deus, você pode cantar até uma música do mundo que eu discordo, porque acho que não dá para sair dois tipos de águas numa fonte só. Eu totalmente discordo de crente que ouve música, que canta música, tá? Mas assim, eu quero dizer o seguinte, qualquer louvor que eu cantar, ou que você cantar, vai sair unção. Vai ter unção. É isso. Érica, mas você é crítica aos louvores? Você faz uma análise da letra? Você
Porque assim... Depende muito, né? Porque se a gente for analisar, tem canções hoje que vão contra princípios básicos, sim, assim. Sim. Então você faz esse tipo de levantamento? Tem algumas que sim. Tem algumas que eu falo, prefiro não ouvir. Né? Prefiro que... Porque aí vai contra aquilo que eu acredito. Tá falando ali uma coisa que pra mim não é aquilo. Vamos colocar aqui um exemplo. Universo, Deus, gente, é Deus. Então você não vai trocar a palavra Deus por um universo. Você vai colocar Deus nessa canção. Então não é o universo que está esperando nada de você, é Deus. Nesse seu último trabalho, não sei se você sabe disso, você gravou uma canção que o Joesley escreveu, né? Sim. Que é... Rei da Glória. Rei da Glória. Dá uma palhinha pra gente, homenagear nosso amigo aí, Pastor Joesley. Um abraço para Pastor Joesley. Gente, essa canção, eu pedi pro Joesley, falei, Joesley, estou gravando, queria muito uma canção sua nesse trabalho. E ele falou assim, agora, vou te mandar, ela nem tá terminada, mas eu vou te mandar. Ele me mandou e eu amei, só a primeira vez que eu ouvi, que é: mas quem é esse Rei da Glória? Jesus é esse Rei da Glória. Deixe-o entrar, pois é o Rei dos Reis. Ele cumpriu sua missão. A morte ele venceu. Ele é o Filho de Deus. E o Joesley tem as letras, todas as letras deles que vocês sabem, né? Que ele fez a gente fez aquela cantata de Páscoa. Foi de Páscoa? Sim, sim. Foi no Museu da Bíblia. No Teatro Municipal. No Teatro Municipal. E o repertório inteiro da cantata era dele. Eu fiquei assim. E todas as canções dele fala da cruz, fala da crucificação de Cristo, fala da redenção, né? E eu falei, eu quero uma música sua nesse contexto. Ele mandou e eu amei. Posso contar um segredo aqui, Érica? Você vai falar assim, não acredito. Eu conheci essa música. Por isso que ela é especial. Você já conhecia? Eu já, até em alguma outra entrevista que você deu, eu falei, pede pra Érica falar um pouquinho da música e tal. O Joesley, ele hoje em dia ele não faz mais isso. O Joesley, por favor, né, meu amigo? Mas antigamente, manda pra mim. Do nada ele mandava um áudio assim com uma melodia, com alguma coisa. Aí falava assim, desconsidera aí, é só porque eu tô aqui andando aqui em Alphaville pra pegar o ônibus e eu lembrei disso agora. Veio isso na minha mente. E eu tava em casa um dia, chegou um áudio do Joesley. Aí tava lá, quem é este Rei da Glória? Ai, que lindo. Uns 2, 3 minutos lá. Aí eu... mano, da hora essa música aqui e tal. Ele, mano, desconsidera aí, é que a letra veio aqui, eu precisava gravar. Hoje em dia ele já usa tecnologia, né? Grava pra ele mesmo, mas antigamente ele me usava. Mandava pra você. E ele mandou e eu, às vezes, eu ia no carro escutando essa música, colocava fone e era só uma... Só a ideia, assim, só era a ideia, não tinha música. Quando eu vi você cantando, eu mandei... Ele me mandou também sem violão, sem nada. Ele me mandou cantando... Ela também só voz. E mandei pro meu produtor e ele falou, agora, bora fazer. E aí ele fez um arranjo muito bom dessa música, que ficou muito, muito top. E amei, eu amei. Essa música fala, né, do começo, que fala... Ele desceu do céu para salvar o pecador da maldição. Gente, que letra forte. Não tinha essa parte ainda quando o Joesley me mandou, tá vendo? Não tinha um começo ainda. Mas um beijo aí pro Jô, pra Larissa. Deus abençoe. Muito casamento deles. Eu amo demais. Larissa, Joesley. E como é que eu encontro lá essa música e outras músicas? Você encontra... no meu canal, tá? É Érica com H e K. Cristina Oficial. Pronto, aí acha lá no YouTube. Érica Cristina Oficial. O seu Instagram é esse também? Esse também, Érica Cristina Oficial. Legal. Top. Vamos fazer um ping-pong aqui? Eu te falo uma pergunta, eu te faço uma pergunta, ou eu te falo uma palavra e você me responde com uma palavra, ou você me responde com uma frase. Eu gosto dessa parte. Pode ser com uma frase também, pode justificar. Essa eu só assisto. O seu hobby você pode preferido? Soprar também, né? Seu hobby preferido? Hobby preferido. Escrever. Casamento.
Minha base. Seus filhos? Ai, meus filhos, gente. Meu sonho. Igreja? Responsabilidade. Maior sonho? Que o meu ministério expanda, né? Que alcance vidas. Não que eu queira ser famosa, mas que eu quero que toque vidas. Se tocar uma pessoa já tá bom. Muito Posso complementar aqui, amigão? Só pra fechar? Vai. Seu testemunho, o que ele é pra você? Porque o que você contou aqui hoje... Experiência. Experiência. Meu testemunho me trouxe experiência com Deus. Muito bom. Érica, obrigado. Entrevista top. Amigona Érica. Obrigado, Érica. Obrigada a vocês. Deus abençoe. E que esse projeto de vocês expandam também, viu? E alcance muitas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença aqui. Você vai abençoar muitas vidas. Você é uma referência para as mulheres, digo de novo. Né? Amém. E digo para você também, se inscreve no nosso Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube. Por favor. Segue lá no Instagram. Ativem o sininho. Isso. É isso. Amigão, Deus abençoe. Muito bom, junto, viu? Obrigado por mais um episódio aí. Deus abençoe, gente. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.